O Carlos Brás tem aqui uma particularidade, está sentado na cadeira de poder, portanto tem mais informação do que nós. No entanto, e devo dizer que o Orçamento de Estado estava tão atualizado que foram mais de 145 alterações que foram pedidas durante o Orçamento. E depois há uma coisa que é... Foram 1500. Sim, mas o Partido Socialista preparou mais de 145 propostas de alteração, o que significa que o documento estava bastante desatualizado. Acresce que o Partido Socialista, como está numa situação tão confortável, limitou-se a pegar naquilo que já tinha feito em 2021, que já estava desatualizadíssimo, e trouxe na mesma para ser votado agora, e depois tiveram que fazer estes acertos todos, o que significa que eu fico preocupado, mas isto é o abruzamento da maioria, porque é normal, não é? Estamos numa situação confortável, temos maioria absoluta, portanto não nos vamos chatear muito com o Orçamento de Estado. E aquilo que eu vejo e que me preocupa, a questão da Madeira é um fé de ibete, não é? Porque a Madeira, neste Orçamento de Estado, não ia contar em termos do tipo queijo limiano ou algo do género. Foi para mostrar uma posição que os madeirenses, por norma, têm e costumam vincá-la sempre do Orçamento de Estado, e nós já sabemos que é sempre a altura que dá mais confusão. Agora, o que é que me preocupa, e não indo repetir aquilo que já disse a semana passada relativamente à questão do Orçamento de Estado, é que se agora um índice de pobreza em que Portugal está outra vez a atingir níveis assustadores. Mas preocupa-me também, acima de tudo, a falta de medidas que possam ser objetivas no que diz respeito aos resultados. E neste momento isso leva-me a dizer que é um Orçamento de Estado curto, é verdade, mas neste momento eu acho que as pessoas precisavam de mais. Precisavam mais de um Orçamento de Estado, e vejamos que o Governo nestes últimos tempos teve um conjunto de, eu diria que, gorduras na receita que acumulou, nomeadamente como a carga fiscal, que demorou algum tempo a reagir no que diz respeito aos combustíveis, e outras matérias que foi a muito pedido que as coisas andaram. E por isso é que depois nós ainda há tempos vimos uma notícia do representante alemão que dizia que Portugal tinha feito uma reestruturação fantástica do ponto de vista daquilo que era o resultado financeiro. E eu fico contente, mas acho que não levaram foi as páginas todas do Orçamento de Estado. Só levaram para metade, e ele só analisou metade do Orçamento de Estado. Por isso eu disse as contas todas, de certeza que eles não chegaram a essa conclusão, mas pronto, tenho dito. Um partido que é maioria e aceita tantas sugestões e alterações, ainda por cima confirma que aceitou mais do que no tempo do PSD, significava que não está a fazer as coisas bem, não é? Porque há alguém que está no poder e tem uma maioria, quer governar e quer reformar. E, portanto, se aceita essas sugestões todas, é sinal que não está a fazer as coisas bem, mas depois os portugueses daqui a algum tempo depois vão analisar isso. Ninguém é dono da verdade. Claro, eu percebo isso. Mas em relação às reformas, eu acho que há aqui questões de fundo. A primeira questão de fundo para mim, a grande reforma que se tem de fazer não é na justiça, na saúde, na educação. A primeira grande reforma é perceber que país é que nós queremos ter e que Estado nós queremos ter. Porque nós, neste momento, temos um Estado demasiadamente pesado. Isto é quase como uma família que durante muitos anos foi muito rica e de um momento para o outro, infelizmente, as suas capacidades financeiras foram diminuindo e teve que começar a fazer cortes. E nós estamos a entrar nesse registro. O Estado tem que se libertar de um conjunto de responsabilidades. E vejamos que, sempre que a iniciativa privada tomou posição sobre os assuntos, o Estado evoluiu. Imaginemos o que é que foi as universidades privadas. Hoje temos milhares de pessoas no país que tiveram cursos em universidades privadas e que fizeram com que o nosso país fosse dos mais qualificados. Nós hoje falamos da iniciativa privada das clínicas e dos hospitais, e se não fossem as clínicas e os hospitais privados, muitas vezes aquilo que era uma responsabilidade que estava estatizada não poderia acontecer porque não havia meios nem recursos para responder. Portanto, nós temos que definir que Estado queremos. E depois de ter uma definição de qual é a grande intervenção do Estado, tem que haver um pacto de regime.
entre os dois grandes partidos. E isso é exigível, essencialmente, não por uma questão de capricho ou por uma questão de conjuntura, mas por uma imposição legal daquilo que é a Assembleia da República e da Constituição, consequentemente, e isso leva-me a dizer que aí vêm estas tais reformas. Mas é assim, nós, por exemplo, falamos do ensino. O ensino, a última grande reforma que o ensino teve, foi há muitos anos atrás. O que se foi fazendo foi remendos, com boa vontade, com boa fé, com iniciativa, mas agora é preciso repensar. Imaginemos o que é o ensino profissional. O ensino profissional, a última grande questão foi de 1973, e nós não podemos estar parados desde esse tempo. Agora temos que evoluir, temos que olhar para o ensino profissional como uma grande solução de mercado. Essa é uma área que podemos discutir um dia destes, ou não? Sim, eu acho que o Luís Montenegro, felicitá-lo pela vitória que fez possível e pela massificação de militantes que foram participar no ato eleitoral. O Luís Montenegro, neste momento, tem um papel que eu diria que não é difícil, é muitíssimo difícil. Primeiro, o partido estava, eu diria que parado, não é? O estilo do Rui Rio é este estilo. Quem o conhece da Câmara de Porto sabe qual é o estilo dele, não é um estilo de massas, não é? É um estilo interventivo no que diz respeito à comunicação social e muito objetivo, mas o partido precisa de algo mais. E agora o Luís Montenegro pode dar esse algo mais. Primeiro é preciso recentrar o PST naquilo que são as suas ideias, porque se nós hoje perguntarmos às pessoas quais foram as bandeiras que o PST apresentou nas últimas eleições legislativas, ninguém sabe. Não há uma bandeira que a gente diga o PST defendia isto. As pessoas não se lembram, não têm ideia, porque realmente o Rui Rio achava que ele valia só por ele e que ele era o suficiente, o homem sério, e que isso era o cartaz suficiente para ganhar eleições legislativas. Hoje o eleitorado precisa de muito mais, precisa ter ideias, precisa de ouvir as pessoas, e é preciso repensar também a forma do PST. E vejamos que aquilo que foram as escolhas... O Rio não são um partido de gabinete, deixam de ser o gabinete um partido de gabinete pequeno, não é? Porque havia partidos de gabinete grandes, aquele era um partido de gabinete pequeno. Quando digo gabinete, quer dizer, não vinha para a rua como... Sim. E vejam o seguinte, o grande momento de sorte do Rui Rio, na minha opinião, é ganhar a Câmara de Lisboa. Porque tudo o que eram outras câmaras, como por exemplo Vila Nova de Gaia, apresentou um candidato fraco. No Porto, apresentou um candidato que do ponto de vista técnico é fantástico, tenho a particularidade de ser amigo dele, mas que não tinha a notoriedade que um candidato à Câmara do Porto exigia. Chegamos a Espinho, para falar aqui na área metropolitana e para lá, chegamos a Espinho, o candidato, o PST era vitorioso, perde umas eleições. Todas as câmaras em que o PS tinha maiorias, o PST apresentou candidatos, alguns deles sofríveis, que foram lá quase marcar presença a pedido e a muito pedido. Portanto, numa situação normal de um PST forte, os candidatos às câmaras eram candidatos com peso. Eram candidatos com dimensão intelectual, com conteúdos, com ligação às estruturas locais, com ligação à economia, com ligação às associações, às instituições, e desta vez viu-se um afastar do PST por completo. E depois há outra coisa, que é reorganizar o partido internamente, passar uma mensagem para o exterior e ganhar umas eleições europeias. Porque agora o que se quer é que ele ganhe. Porque o que é normal nestas situações é nós trocamos de treinador, este treinador agora tem que nos dar vitórias. E se não der vitórias tem que ir embora a seguir, não é? Chicotada psicológica. E isso é que eu acho que é preocupável, porque se nós olharmos depois, o próximo ato eleitoral, se o Partido Socialista não fizer as neiras, eu acho que o Partido Socialista não vai fazer as neiras com a maioria que tem, e acho que é isso que vai acontecer, nós vamos ter umas eleições europeias. E numas eleições europeias, o que é que está a crescer? Um Chega e uma iniciativa liberal. E o PST, se cometer o mesmo erro que cometeu nas últimas eleições, de não fazer um acordo à direita, porque todos são poucos, pode perder 1 ou 2 eurodeputados. O que justificar isso a uma máquina sedenta de vitórias como o PST está, e que nos últimos 4 anos parecia aquelas equipas que investem muito dinheiro, mas depois nunca ganha nada, isso vai ser complicado de justificar às pessoas. Mas estou convicto que o Luís Montenegro, ele disse no discurso da vitória
que hoje começou o primeiro dia do declínio de António Costa. Portanto, vamos esperar que assim seja e que isso não assuste os meus colegas e amigos que estão no Parlamento, que gosto de os ver lá e que assim seja por muitos e bons anos. 2 ou 3 questões. Primeira questão, o Chega cresce porque alguém o diabolizou no Parlamento e durante uns tempos acharam que ele era simpático porque estava a atacar o PST e agora criaram um monstro. E agora temos todos um problema. Isso é a primeira questão. A segunda questão é que... Você devia ver a quantidade de vezes que ele cita o Sá Carneiro. Mas isto porque é o livro que ele tem na mesinha de cabeceira. Porque se tivesse o Mário Soares também citava o Mário Soares. Foi a sorte que nós tivemos. Pronto, olha. O que é que a gente está a fazer? Não, eu acho que em relação à questão daquilo que foram as parangonas do programa do PST, não há grande novidade. Há a implementação, melhor dizendo, daquilo que são necessidades. Nós hoje temos, e quando eu digo nós, aos partidos políticos de uma forma transversal, temos quadros em juntas de freguesia muito sofríveis. Temos quadros como vereadores de câmaras municipais muito sofríveis e é preciso fazer formação a estas pessoas, porque nós não podemos à segunda-feira dizer que os trabalhadores têm que continuar a fazer formação e depois os próprios políticos também não fazerem a formação. Eles precisam de adquirir... Temos é que lhes pagar melhor para ter lá os melhores. Mas isso é outra questão. Vamos à reforma do Estado. No que diz respeito à questão do reinvestimento, a lógica que o PSD apresenta aí é algo que os empresários têm vindo a defender há muito tempo. Porque a carga fiscal que as empresas têm fazem com que muitas vezes algumas despesas que não deveriam ser despesas das empresas, são empresas pessoais, nomeadamente a aquisição de veículos para a mulher, para os filhos, e metem tudo na empresa. Porque é a maneira que têm, ao fim e ao cabo, de beneficiar de alguma coisa. E se o reinvestimento puder ser feito, e se houver uma majoração fiscal melhor do que a que existe, de certeza absoluta que o empresário diz assim, ok, se eu ganho 1 milhão de euros de distribuição de lucros, mas se eu reinvestir 30% ou 40% ou 50% e tivesse como investir o dobro ou o triplo, eu vou querer investir no meu negócio e vamos crescer. E eu acho que é isso que o Luís Montenegro quis dizer. No que diz respeito à questão do Chega, e ficando satisfeitíssimo com o desafio e com a gentileza que o Carlos me lançou, eu devo dizer o seguinte: o PSD e a direita hoje sofre e padece de uma doença que é órfã. A direita hoje está muito... Se nós virmos o PP sozinho não faz nada, o PSD sozinho não consegue fazer nada, o Chega sozinho não consegue fazer nada, a Iniciativa Liberal sozinha não consegue fazer nada. Portanto, significa que vai ter que haver aqui algumas convergências. E o Sr. Presidente do Chega, o André Ventura, e bem, ele usa o soundbite e quis já colar, como quem diz, vocês, PSD, é que não quiseram ajudar, porque eu estava disponível para fazer encontros. Mas vamos ver o protagonismo que o Partido Socialista vai continuar a dar, quer na comunicação social, quer no Parlamento, às matérias que o Chega lá vai levar. Mas isto nós vamos estar atentos. O Chega está a começar a degradar-se internamente. Sim. Agora foi o chefe de gabinete do André Ventura que foi embora. Há tempos foram 2 conselheiros que se foram embora, nacionais. Depois foi a limitação daquilo que é, que se isto acontecia no PSD, matavam. Mas no PSD, como não, suspenderam os atos eleitorais durante um ano. Portanto, a degradação interna é tão grande para a manutenção do poder que o Chega, quer queremos, quer não, vai começar a ficar coxo. E essa pode vir a ser uma vantagem para o Partido Socialista. Eu acho que a primeira questão que se coloca é que a realidade do Porto e a realidade de Lisboa são realidades muito distintas do resto dos municípios. E isso tem um contexto que deveria ser analisado de uma forma autónoma. Não quero com isto dizer que vamos tratar diferente só porque é o Porto e porque é Lisboa. Mas essa realidade deve ser espelhada nesta negociação. É óbvio que um município, por exemplo, como Vila Nova de Gaia, tem muito mais escolas, tem muito mais centros de saúde e tem muito mais dimensão, até em termos geográficos, do que tem o Porto. Mas
O Presidente da Câmara de Gaia, que eu saiba, não manifestou qualquer discordância em relação ao envelope financeiro que vai receber, assim como uma série de Presidentes de Câmara da área metropolitana do Porto. A posição do Dr. Rui Moreira é uma posição individualista e, ao fim e ao cabo, também um bocado bairrista, não é? Que isso ele sempre nos foi habituando ao longo dos anos. Nós fomos vendo sempre o Rui Moreira a reivindicar e a fazer alguma agitação das marés, mas depois as coisas não se tornaram consequentes. Eu acho também que esta votação, hoje na Assembleia Municipal, o que vai ser dado, ao fim e ao cabo, é quase uma carta branca para poder ter um processo negocial mais incisivo com o Governo. Mas eu acho que nós não podemos descurar, eu não tive a oportunidade de falar com nenhum dos Presidentes de Câmara, dos quais vou citar porque só vi as notícias, e quando as vi já estava a chegar cá, que é o Presidente da Câmara da Trofa e o Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, que mostraram que poderiam acompanhar esta investida do Dr. Rui Moreira. Agora, o que eu acho é que nós estamos aqui a ultrapassar aquilo que era o aceitável. Concordo perfeitamente com o companheiro Carlos Brás, que está neste momento em Lisboa, quando me diz que a Presidente da Câmara, neste caso Matosinhos, que acumula as funções da Presidente da Assembleia da Área Metropolitana do Porto, da Associação Nacional de Municípios, a doutora Luísa Salgueiro, que não teve ainda tempo para dominar os dossiês e que nós não conseguimos daqui deslumbrar se está a proteger ou não os municípios. Eu acho que ela estará sempre empenhada em defender aqueles que é o interesse corporativo dela. Isso não nego e reconheço nisso essa matéria. Agora, nós, em termos de cidade, o Porto não vai ter nenhum benefício com isto. Porque não é por fazer birra que o Porto vai receber mais dinheiro ou menos dinheiro. Acho que isto vai ser um hostilizar desnecessário, porque há um conjunto de outras iniciativas que podiam ser feitas no futuro e que se calhar o Porto vai ser prejudicado por este bairrismo. Agora, eu continuo a achar que o Porto e Lisboa têm que ser tratados de maneira diferente nestas matérias. E isso nós não podemos descurar, mas acho que também os outros municípios também devem reivindicar, como o caso de Gaia, não é? Gaia também fica numa situação sofrível, porque o envelope financeiro que existe neste momento, e pela análise que eu estive a fazer dos números, é que fica muito aquém em algumas situações daquilo que são as verdadeiras necessidades dos municípios. Porque aqui o que acontece é que vão passar para os municípios um conjunto de responsabilidades e, em contrapartida, as autarquias locais vão ter que abdicar de receita deles, neste momento, que já tinham para as suas atividades, para compensar esta atitude por parte da Associação Nacional de Municípios via Governo, correto? A atitude do Dr. Rui Moreira foi uma atitude que eu considerava quase inconsequente. E vejamos o seguinte: nós há 2 semanas tivemos cá no Porto o Ministro dos Transportes. Portanto, se o Dr. Rui Moreira quisesse dar um sinal, boicotava a vinda do Sr. Ministro e dizia: olha, nós estamos quase, não é de relações cortadas, mas não vemos com bons olhos a atitude menos correta por parte do Governo, portanto nós nem queremos sentar-nos com vocês em lado nenhum, enquanto vocês não resolverem este problema. Mas não, o Sr. Ministro veio cá, foi recebido, tiraram fotografias, fizeram a mise-en-scène toda necessária, portanto eu considero que está tudo bem, porque quando eu não gosto de alguém ou quando estou numa situação desconfortável, a pessoa não está à minha beira, não é? Portanto, isso nós não podemos esquecer. Portanto, esta é uma realidade a que o Rui Moreira já nos habituou, mas temos aqui, acima de tudo, de perceber uma coisa: o Dr. Rui Moreira não é um político profissional, também lhe podemos dar esse desconto, mas quero com isto dizer que tem vindo a liderar os destinos do Porto, já foi eleito 3 vezes, portanto é sinal que as pessoas reconhecem nele o trabalho e mérito. Agora, nesta matéria... Mas não vai ser mais. É o bem que a democracia não vai ser mais. Foi um prazer estar convosco, em particular aqui com o meu amigo Nuno Camilo, com o Adão Mário, com o Carlos Brás. Até uma próxima oportunidade, espero que seja breve, para outros temas, Média Canal, com Divergência. Muito obrigado, até uma próxima.